Amoras inaugura o trabalho do Emicida na produção literária infantil. Cantor, compositor, produtor musical e desenhista, Emicida nasceu na zona norte de São Paulo. Ele é considerado uma das maiores revelações do hip hop nacional. Emicida escreveu Amoras a partir de uma situação corriqueira. Ele e sua filha caminhavam para colher amoras. Então ele lhe falou das belezas daquela frutinha, ao que a menina respondeu: "Papai, que bom, porque eu sou pretinha também." Além de apresentar uma criança negra como protagonista, Amoras faz referência a importantes ícones da cultura negra e afrodescendentes, como o orixá Obatalá, da mitologia iorubá, Martin Luther King e Zumbi dos Palmares. Nas páginas finais do livro há um glossário com informações sobre cada um deles. O reconhecimento e valorização da cultura negra é um dos elementos valiosos do livro. Essa representatividade é fundamental para a formação das crianças, que podem se sentir valorizadas ao se reconhecerem como sujeitos de afeto, força, inteligência e cultura, além de se verem representadas em pessoas importantes para a história da humanidade. Assim, elas aprendem a respeitar e a valorizar elementos da cultura negra e suas influências. Emicida fala da importância de tratar o antirracismo desde a infância em uma abordagem cuidadosa, feita por meio de referências positivas e palavras inspiradoras. A sensibilidade do autor se une à delicadeza do ilustrador Aldo Fabrini. O Aldo é designer, nasceu em São Paulo e trabalha com ilustração e arte publicitária. E o encontro entre esses dois artistas em Amoras permite ao leitor a construção de sentidos não explícitos no texto. Amoras é um livro cheio de qualidades, essencial para o acervo infantil. Um dos fatores é a sua relevância temática. O livro oferece a oportunidade de apresentar às crianças uma protagonista negra num contexto cotidiano, afetivo e repleto de elementos que valorizam a beleza e a cultura afrodescendentes. Para além das relações que as crianças podem estabelecer por si mesmas, é possível enriquecer a experiência delas em uma leitura dialogada com o grupo. Esse tipo de leitura favorece o encontro de percepções, sentimentos e ideias diversas que criam condições para que os leitores possam adentrar novas camadas de sentido no livro, construídas coletivamente. A partir da leitura de Amoras, é possível propor às crianças conversas que abordem suas relações de convivência no cotidiano, assim como suas experiências pessoais dentro e fora da escola, o que permite que conheçam melhor a si mesmas e seus colegas, que aprendam a expor suas ideias, a nomear sentimentos e a perceber semelhanças e diferenças de hábitos e preferências do grupo. No formato de um poema narrativo, Amoras preserva a linguagem lírica da canção, pois seu texto sugere um ritmo. Uma leitura preparada com antecedência pela educadora ou pelo educador valorizará essa característica do livro. Esse é um aspecto identitário da obra que favorece o desenvolvimento da sensibilidade estética das crianças. No caso deste livro, em que o texto se originou de uma música, brincar com a sonoridade da composição se torna um chamado quase obrigatório, que qualifica a experiência dos pequenos à medida que os estimula a perceber a cadência, a entonação de voz e os diferentes sentidos que podem ser construídos para um mesmo texto. Eles podem reconhecer e até experimentar produzir novas rimas e aliterações. Explorar textos com rima favorece a literacia por desenvolver atitudes e competências em relação à linguagem escrita, que apoiam um processo de aquisição formal do ler e do escrever. Quando esses textos são bem conhecidos pelas crianças, elas podem experimentar uma leitura autônoma, considerando aqui o direito de as crianças pequenas lerem, mesmo antes de saberem ler convencionalmente. Elas podem se aventurar pela leitura de Amoras fazendo predições e analogias, se apoiando no texto memorizado, no que observaram do aspecto visual do texto e a sua disposição gráfica, estabelecendo relações entre o lido e o escrito. Para que as crianças tenham uma experiência com a leitura, é preciso considerar alguns aspectos no planejamento da leitura dialogada. Um deles é a organização do espaço.
Convém deixar um ambiente aconchegante, mas, se possível, com algum espaço para circulação caso elas queiram se levantar. Quando estiver lendo o livro, é importante que todas as crianças consigam ver as ilustrações, pois elas desenvolvem competências importantes para o leitor, que passa a considerar essas duas linguagens na construção de sentidos. O momento deve guardar tempo para a interação verbal entre os leitores, que pode acontecer antes, durante ou após a leitura. É fundamental que as crianças sejam incentivadas a expressar seus sentimentos, ideias, opiniões e que se sintam acolhidas. Apresente o livro lendo os elementos da capa, o título, o autor, o ilustrador, a editora. Essa prática promove a literacia emergente, pois estimula a familiarização com materiais impressos. Durante a leitura, algumas relações entre texto e imagem podem ser abordadas, como a página dupla que abre a história. Há uma infinidade de interpretações que podem ser feitas pelas crianças. E não há certo nem errado nessas leituras. Lançar perguntas que permitam respostas abertas possibilita observar a curiosidade e a compreensão oral das crianças, bem como desenvolver suas habilidades e inferências. Por exemplo, você pode perguntar: será que o arco-íris pode ser o pensamento das crianças? Ou ainda, por que será que o ilustrador escolheu um arco-íris para representar o que as crianças pensam? Você também pode criar propostas para promover a valorização de elementos da cultura negra a partir do livro. Por exemplo, criar um espaço de leitura na sala e dispor amoras com outros livros que também tenham personagens negras. Criar um canto com imagens diversas relacionadas às culturas dos diversos povos do continente africano e promover rodas de conversa sobre as imagens e suas origens. Criar um mural com fotos dos familiares das crianças e conversar sobre a diversidade do grupo e sua respectiva ancestralidade. Explorar o glossário do livro, identificando palavras e expressões que talvez elas não conheçam. Ao participar de contextos de leitura planejados, as crianças aprendem comportamentos leitores, como buscar referências, o título do livro, quem escreveu e o ilustrou, ler as imagens, compartilhar títulos e dialogar sobre eles. Assim, elas estabelecem relações com outras leituras e experiências da vida pessoal. Amoras fala de uma relação de respeito de um adulto que se percebe aprendendo com a criança. Essa pode ser uma ótima proposição para a conversa dos pequenos leitores com suas famílias. Que tal enviar uma proposta de conversa em casa após a leitura? Sugira que falem sobre as coisas que os adultos aprendem com as crianças. Imagine que importante será para os pequenos descobrir que eles também ensinam os adultos. Você pode sugerir às famílias que, além de conversar, registrem no papel algo que aprenderam com a criança. Na escola, esses registros podem estimular uma roda de conversa. Práticas de literacia familiar como essa promovem a interação e fortalecem o vínculo das famílias com a escola. Sempre que as crianças levarem livros para casa, quando eles voltarem para a escola, seria interessante fazer uma roda para que as crianças compartilhem com os colegas a experiência vivida em casa, comentando aspectos da narrativa, das personagens e da própria leitura com os familiares. Pensar sobre o que leram e expressar sentimentos e opiniões sobre suas experiências leitoras contribui muito para o desenvolvimento da oralidade. Também ajude o grupo a construir elementos para fazer indicações desse livro aos amigos, a familiares e a outras turmas da escola. Pergunte a elas: você conhece alguém que gostaria de ler esse livro? A prática de indicar livros faz parte das ações que fazemos quando lemos. A indicação literária é uma das formas mais potentes de incentivar alguém a ler, além de nos conectar com outros de um modo especial, compartilhando leituras queridas.